E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos dar aqui continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada, nós vimos, já começamos, né, nosso derradeiro assunto, sequências, progressões e recorrências. Então, eu comecei a falar de progressões aritméticas. Agora nós vamos falar de progressões aritméticas de ordem superior. Progressões aritméticas de ordem superior. Bom, antes de falar propriamente dito o que seria isso, né? Então a gente precisa de uma definição aqui. Então vamos definir. Define-se para sequências o operador delta, esse delta aí, chamado de operador diferença. E ele é definido por delta de AN, nada mais é do que AN mais 1 menos o seu antecessor, que é o AN. Pronto, então nós temos essa definição aí. Essa definição a gente vê geralmente no cálculo, né? No cálculo 1, né? São variações, né? Aqui, interessante é que é o seguinte, uma observação sobre essa definição, é que dessa definição aqui, a gente tem uma sequência, a gente tem aqui uma sequência AN, ela vai ser uma progressão aritmética se e somente se e somente se essa variação dos ANs, que é igual aqui a AN mais 1 menos o AN, isso aqui é constante. Né? Se essa sequência aqui é constante. Ou seja, se é constante, então imagina números iguais, né? Obviamente. Ou seja, a gente diz que é uma sequência estacionária. Tá? Então, o porquê que seria uma sequência estacionária? Por que seria uma constante? Porque qualquer termo de uma PA menos o seu antecessor dá a razão. E a razão tem que ser a mesma sempre na progressão aritmética. Tá? Então, vejamos um exemplo. Vejamos um exemplo disso. Um exemplo que eu falo aqui sobre essa questão do delta, né? Mostre que o somatório dos deltas de AK com K variando de 1 a N, isso aqui vai gerar o AN mais 1 menos o A1. Isso daqui é o análogo do teorema fundamental do cálculo. Quem não viu o cálculo, quem estiver vendo o cálculo deve ver o teorema fundamental do cálculo, tá? Cálculo 1 ou 2, vai ver integração, né? Essa aqui é a forma discreta do teorema fundamental do cálculo. E a demonstração disso é bem simples, né? Basta ver o seguinte, vou fazer de outra cor, que esse somatório dos deltas de A índice K, com K variando de 1 a N, isso aqui nada mais é do que delta do A1, delta do A2,
mais etc., até o delta do AN. Antes do delta do AN, veio o delta do AN menos 1. Isso é igual. O delta do A1 é o A2 menos A1. Aqui do A2 é o A3 menos A2. Isso continua sucessivamente. Do AN menos 1 é o AN menos AN menos 1. E do AN, obviamente, é o AN mais 1 menos o AN. E aí nós vimos isso aqui em sequências, né? Que nós temos uma soma telescópica. E aqui nós temos, por exemplo, o A2 menos A2. O A3 vai vir com o A3 aqui, menos A3 que vai estar aqui nesses pontinhos. O AN com menos AN. O AN menos 1 aqui vem cancelando com o AN menos 1 que vem antes, né? E nos sobra somente o AN mais 1 menos o A1. É como se fosse o último termo menos o primeiro. Isso acontece no cálculo, né? O teorema fundamental do cálculo, só uma observação aqui para vocês verem a semelhança, é que a gente calcula lá integrais definidas de A a B de uma função f de x dx. Isso daqui nada mais é do que a primitiva dela no ponto final menos a primitiva no ponto inicial, né? Então, esses ANs aqui são as primitivas desses deltas aqui, como se fosse, né? Então, a gente diz que isso aqui a gente chama de teorema fundamental da somação, né? Vamos colocar assim, que seria um teorema fundamental da somação, que nada mais é do que a forma discreta, né? A forma discreta do teorema fundamental do cálculo. Bom, perfeito. Então, vamos usar mais uma definição. A gente vai precisar de outras definições aqui, antes de falar de, propriamente dito, de progressões aritméticas de ordem superior. Mas aqui eu já vou colocar logo a definição do que é uma progressão aritmética de ordem superior. Então, uma progressão aritmética. Vamos colocar, então, nós vimos anterior só progressões aritméticas, como estamos trabalhando com ordem superior, vamos falar agora de segunda ordem. Uma progressão aritmética de segunda ordem, é uma sequência, de termos ANs, na qual as diferenças, ou seja, os deltas AN, que são os AN mais 1 menos o AN, qualquer termo menos o seu antecessor, né, formam uma progressão aritmética, no caso, não estacionária. Ou seja, eles não podem ser uma única razão, né? Tem que ser, dar resultados de forma que esteja em progressão aritmética. E que essa progressão aritmética não seja constante. Tá? Então, de forma mais geral, vamos generalizar aqui, de forma geral, uma progressão aritmética de ordem K,
obviamente com esse K aqui agora maior do que 2, que nós já definimos agora de ordem 2, é uma sequência na qual as diferenças, ou seja, esses deltas, né, entre cada termo e o seu anterior, entre cada termo e seu anterior, vou dar um espaçozinho aqui, e seu anterior, formam uma progressão aritmética de ordem K-1. Então, por exemplo, na de ordem 2, se como quisermos começar com a de ordem 2, as diferenças têm que formar uma progressão aritmética de ordem 1, ou seja, tem que formar uma progressão aritmética comum, né? E assim sucessivamente. Ou seja, uma progressão aritmética comum, mas que não seja constante, né? Vejamos um exemplo. Um exemplo dessa definição. Então, por exemplo, estabelecer aqui a sequência 1, 3, 6, 10, 15, 21, etc. Isso aqui é uma progressão aritmética de segunda ordem, pois a sequência de diferenças, a sequência formada pelas diferenças, que no caso vai ser essa sequência aqui, vamos chamar de Bn, em que cada Bn é o delta do An, então vai formar aqui, na verdade, a sequência dada pelo An mais um menos o An, que gera os números, por exemplo, 3 menos 1 é 2, 6 menos 3, 3, 10 menos 6 é 4, 15 menos 10 é 5, 21 menos 15 é 6, e assim sucessivamente. Isso daqui é uma PA. Uma PA, e essa PA não é estacionária. Olha só que bacana, né? Só para critério de conhecimento e curiosidade, esses números aqui são chamados de números triangulares. Porque se você observar, eles formam triângulos, ó. O 1, o 3, o 6, o 10, o 15 e assim sucessivamente. Olha só que interessante, né? O 1, 3, 6, 10 e assim vai. Então, eles formam triângulos, né? Com esses pontos a gente forma triângulos. Muito bacana. Vejamos uma observação aqui. Vou apagar aqui que já está carregado de informação. Ok? Então, uma observação. A sequência cujo termo de ordem é a seguinte soma,
chamar aqui de Sn, que é A1 mais A2 mais etc, mais a n, que é a soma, no caso, dos n primeiros termos de uma PA de ordem P, então a sequência formada pelas somas é uma progressão aritmética de ordem P mais 1. Então, se vocês observarem, o exemplo que eu dei agora há pouco é um nítido exemplo de uma situação desse tipo. Nós estamos pegando a soma dos termos, né? Então, o primeiro termo é 1, aí na minha sequência depois vem o 2, então a soma dos dois primeiros termos, 1 mais 2 dá 3, então o segundo termo é 3, aí depois, na minha sequência vem o 3, na minha PA normal vem o 3, aí a soma dos três primeiros termos é 1, 2 e o 3, que dá 6, então constitui o 6, depois o 1, 2, 3 e o 4, que é a soma dos quatro primeiros termos, aí gera o 10, e assim sucessivamente, ou seja, os números triangulares é uma sequência que é formada dessa forma, pela soma dos termos, né, da quantidade de termos, de uma PA de ordem 1, no caso. Então, essa nova PA, que é a sequência dos números triangulares, é uma PA de ordem 2, né? E aí, com essa observação aqui, nós temos um teorema interessante. E o teorema diz o seguinte: toda sequência na qual o termo de ordem n é um polinômio, é um polinômio, no caso, de variável n, um polinômio em n, de grau p, é uma progressão aritmética de ordem p. E, obviamente, reciprocamente, ou seja, o teorema aqui vai valer se somente se a sequência dos ANs é uma PA de ordem N, de ordem P, então, esses ANs aqui, no caso, são polinômios de grau P. Da variável N, então. E aí então a gente diz em N, certo? Então vejamos isso. Uma demonstração disso. Vou fazer para progressões de segunda ordem. Vou fazer aqui com outra cor. Então, a nossa demonstração aqui vai ser para progressões de segunda ordem. Beleza. E aí as demais se estendem, obviamente, né, de forma indutiva, né? Certo? Aí fica até de exercício para vocês analisarem de ordem 3 e assim sucessivamente. Se o meu AN, então, como está dizendo, é um polinômio de segunda ordem, ou seja, é um número do tipo, é um polinômio do tipo A, n ao quadrado, mais Bn mais C,
Não sei se vocês lembram, mas teve um teorema que nós vimos lá nas progressões aritméticas, na aula passada, que eu falei que cada termo é um polinômio de grau 1, ou seja, é da forma a, n mais b. Olha só, então aqui de segunda ordem é da forma polinômio de grau 2, né? Então junta, agora casa com aquele último teorema que foi visto na aula passada, né? Obviamente aqui o A tem que ser diferente de zero, porque isso aqui deixaria de ser um polinômio de grau 2. Então, se nós temos isso, né, então temos o seguinte, quem é o delta do AN? É o AN mais 1 menos o AN, nós sabemos. Mas quem é o AN mais 1? É o polinômio AN mais 1 ao quadrado, mais BN mais 1, mais C. E quem é o polinômio AN? Nós temos aqui AN ao quadrado, mais BN, trocando o sinal aqui fica menos BN, e menos o C. Isso aqui resulta em, multiplicando aqui n mais 1 ao quadrado, é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Aqui fica BN mais B mais C, menos AN ao quadrado, menos BN menos C. Nós já podemos cancelar aqui BN com menos BN, C com menos C. E aqui nós temos AN ao quadrado, mais 2AN mais A menos AN ao quadrado. Então, já posso cancelar também AN ao quadrado com AN ao quadrado. Isso resulta em... Opa, esqueci o B, né? Tá aqui mais o B. Em 2AN mais AB. A mais B. Então, vamos guardar essa informação aqui. E engraçado que isso daqui é do primeiro grau, né? Isso é um polinômio do primeiro grau. Nós temos um coeficiente, 2A, multiplicado pela variável n, mais um número que é o A mais B. Como A é diferente de zero, os meus deltas AN são polinômios do primeiro grau. Então, a gente pode dizer o seguinte aqui, né? Ou seja, os deltas ANs aqui, que são polinômios do primeiro grau. Então, já tem aquela questão de se eu tenho uma progressão aritmética de ordem 2, os deltas ANs formam, obviamente, progressões de ordem 1, obviamente que vai formar de ordem 1, porque os seus termos são polinômios do primeiro grau, casando com o teorema que nós vimos na aula passada. Então, e isso daqui, obviamente, não vai ser uma PA estacionária, porque o A é diferente de zero, né? Por outro lado, se essa sequência dos ANs é uma PA de segunda ordem, ou seja, eu vou ter aqui o meu BN igual ao delta AN, minha nova sequência formada, que vai ser AN mais 1 menos AN. Isso aqui, obviamente, é uma progressão aritmética com razão diferente de zero. É uma PA de... Vou dar uma subida aqui. De razão diferente de zero. Logo vai ser uma progressão, né? E nós temos o seguinte, se eu pegar o somatório deles, B1, B2, etc., Bn menos 2 mais o Bn menos 1, isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a A2 menos A1, mais A3 menos A2, mais etc., mais
do Bn menos 2. Opa, aqui na verdade é Bn menos 1 com Bn, né? Vou ajeitar aqui. Que é Bn. Então é Bn menos 1. Então do Bn menos 1 vai ser An menos An menos 1, mais An mais 1 menos An. Isso aqui vai ser igual, isso aqui vai ser igual, né? Aí nós temos a nossa soma telescópica, que nós já conhecemos. Isso aqui cancela com isso, que vai dar o An mais 1 menos o A1, né? E isso daqui nós já sabemos que é um polinômio do segundo grau. No caso, de variável n, né? Ou seja, n. Ou seja, em consequência disso, a n também é um polinômio do segundo grau, né? Consequentemente, os meus ANs também são polinômios do segundo grau. O que termina a prova para segunda ordem. Ou seja, vale a ida e a volta, né? Então, isso é interessantíssimo. E isso é interessante porque a gente vai trabalhar com um negócio lá das somas polinomiais. Vejamos um exemplo disso. Vou limpar aqui a tela. Vejamos aqui um exemplo. Obtenha uma expressão para a seguinte soma. Somatório de k vezes k mais 2, com k variando de 1 até n. É assim que a gente faz as contas desses somatórios. Por exemplo, a soma dos n primeiros termos naturais, que dá n mais n mais 1, n vezes n mais 1 sobre 2. A soma das potências, das primeiras n potências quadradas dos naturais. Isso tudo é devido a progressões aritméticas de ordens superiores. Olha só que bacana. Então, pelo teorema acima, né? Então, como é que é a solução disso? Vou colocar assim a solução. Pelo teorema acima, eu tenho uma sequência dos termos AN, que é definida por n vezes n mais 2, né? Que é o meu termo geral. E isso é uma progressão aritmética, é um PA, no caso de ordem 2. Beleza. Já que o seu termo geral, isso aqui obviamente, já que o seu termo geral, o meu AN, né, é um polinômio de segunda ordem, ó, n ao quadrado mais 2n, né? Logo, a soma Sn dos n primeiros termos, né, define uma PA de ordem 3, ou seja, uma ordem acima, né? De ordem 3. Então, usando a volta agora do teorema, o que é que diz a volta do teorema? O termo geral, Sn, é um polinômio de grau 3, ou seja, usando o teorema visto, temos que Sn é um polinômio de grau 3. Ou seja, nós podemos escrever Sn da seguinte forma: An ao cubo mais Bn ao quadrado
mais Cn mais D. Vamos colocar assim, ou seja, pronto. Então, vou dar um shift aqui. E aí, nós podemos atribuir valores a N. E que valores nós vamos atribuir a N? Aí fica a critério. Nós podemos atribuir quaisquer valores aqui, né? Então, vamos atribuir, por exemplo, para a soma de um termo. Quem é S1? A soma de ou seja, o primeiro termo da sequência. Ora, é A mais B mais C mais D, né? Que essa soma aqui nada mais é do que, jogando lá no nosso somatório, vai dar quanto? 1 vezes 1 mais 2, que é 3. Como nós temos 4 variáveis a ser encontradas, que são A, B, C e D, eu vou pegar 4 termos. Então, vou pegar a soma dos dois termos. Quem é o S2? É A vezes 2 ao cubo, ou seja, 8A, mais 4B, mais 2C mais D, que jogando lá na nossa fórmula lá em cima, vai dar, no caso, quando for 1, 3, quando for 2, dá 2 vezes 2, 4, 2 mais 2, 4, vezes 2, 8, 8 mais 3, 11, então aqui dá 11. S3 é 27A mais 9B mais 3C mais D, que dá igual a 3 mais 11 dá 14, 3 mais 2, 5, 5 vezes 3, 15, 14 com 15 dá... Ou 11 com 15 dá 26, né, que é o anterior. E o S4, que vai dar aqui 64A, mais 16B, mais 4C, mais D. Isso aqui é igual a 26 mais 4 vezes 4 mais 2, 6, 6 vezes 4, 24, 24 com 26 dá 50. Então, com esses 4 aqui, nós formamos um sisteminha de 4 equações com 4 variáveis, e aí nós podemos encontrar os valores de A, B e C. E aí, para resolver, fica fácil, porque eu acredito que vocês já saibam como resolve sistemas, né, lineares. No ensino médio a gente vê isso, é só escalonar aqui, né? Vou deixar esse trabalho para vocês, esse escalonamento, mas eu já fiz essa conta aqui. Vocês vão encontrar o A igual a 1/3, vão encontrar o B igual a 3/2, vão encontrar o C igual a 7/6 e o D igual a 0. Ou seja, aquele somatório SN, que é o somatório dos casos varianos de 1 a N, de K que multiplica K mais 2, nada mais é do que 1/3 de N ao cubo, mais 3/2 de N ao quadrado, mais 7/2 de N. Que isso aqui a gente pode até escrever, tirando o MC aqui que é 6. 6, né? Então fica 2N ao cubo, mais 9N ao quadrado, mais 7N. Pode colocar o N em evidência. E aí fica 2N ao cubo mais 9N mais 7, que é um polinômio de segundo grau, e você tirar as duas raízes, mais a soma dá menos 9/2 e o produto dá 7/2. Então, aqui seria menos 1 e menos 7/2. Menos 1 com menos 7/2 dá menos 9/2 e o produto dá 7/2. Perfeito. Ou seja, então aqui é N mais 1 e aqui é 2N mais 7. Vocês podem verificar que vai dar realmente isso aqui. Ok. Então, com isso daqui, nos surge uma ideia de resolver essas somas, né? A gente vê até em indução
prove que essa soma aqui está correta. Como é que você verifica que essa soma está correta para todo N? Usando indução. Mas para chegar nessa soma, né, tem todo o processo. E o processo é justamente esse. Então, falando em somas polinomiais, isso aqui nada mais é do que somas polinomiais, então nós vamos fechar a nossa aula de hoje com isso. Então, somas polinomiais. E aí vamos fazer aqui uma clássica, né? Que é a soma dos quadrados. Deixa eu ver aqui. Então, vamos fazer aqui como exemplo, calcular a soma das potências quadradas, das n primeiras potências quadradas dos naturais, ou seja, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais etc., mais n ao quadrado. Então, se vocês forem ver, o que nós acabamos de ver, é que, no caso, como isso aqui nós temos um grau de ordem 2, ou seja, seria uma PA de ordem 2, esses termos, essas somas geram, no caso, polinômios de grau de ordem 3, né? Geram um de ordem 3. E aí a gente poderia até fazer assim, então. Eu poderia calcular o somatório. Vamos fazer de outra cor? Eu poderia aqui calcular o somatório de k mais 1 ao cubo, que é de ordem 3, k variando de 1 a n, que isso daqui nada mais é do que o somatório, k mais 1 ao cubo é cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, né? Agora, se nós observarmos os dois primeiros aqui, somatórios, o que vem antes do sinal de igualdade e o que vem depois, tem vários termos em comum. Por que eles têm vários termos em comum? Porque o somatório de k mais 1 ao cubo com k variando de 1 a n, nada mais é do que 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais etc., mais n ao cubo, mais n mais 1 ao cubo. E o somatório do k variando de 1 a n de k ao cubo, nada mais é do que 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais etc., mais n menos 1 ao cubo, mais n ao cubo. Então, veja que essa parcela aqui e essa aqui são as mesmas, né? Eles têm essas parcelas em comum. Então, ela pode subtrair uma da outra, né? Passar para o outro lado e subtrair. Ou seja, vai ficar somente do lado esquerdo, vai sobrar n mais 1 ao cubo, e do lado direito sobra só 1 ao cubo. E aí nós temos 3 aqui no somatório, nas propriedades do somatório, eu posso colocar fora aqui. Somatório de k ao quadrado, com k variando de 1 a n. Olha o somatório que eu quero calcular, né? Mais 3 vezes o somatório de k, com k variando de 1 a n, mais o somatório de 1 variando de 1 a n. Ora, o somatório de k com k variando de 1 a n é a soma dos primeiros n's naturais, que é a soma de Gauss. Todos nós já sabemos como calcular. Então, vamos colocar aqui a soma de k com k variando de 1 a n, é a soma de Gauss, que é 1 mais 2, mais etc, mais n,
que nada mais é do que n vezes n mais 1 sobre 2. E a soma de 1 com k variando de 1 a n, eu estou somando 1 n vezes, ou seja, n. Né? Então, jogando na minha expressão, eu tenho que, ó, vou pegar isso daqui e isso, juntamente com isso, jogar para o outro lado, e aí eu vou ter, logo, o meu somatório de k ao quadrado com k variando de 1 a n é igual ao n mais 1 ao cubo que já tinha do lado esquerdo, né? Aqui da igualdade. Aí eu vou começar a jogar. Menos 3 vezes aquele somatório que é n mais, vezes n mais 1 sobre 2. Menos n. E menos 1 ao cubo, né? Que é 1. Menos 1. Lembra que tem aqui também o 3 multiplicando esse somatório. Então, vou dividir todo mundo por 3. Aqui divide por 3, aqui divide por 3. Aqui também vai dividir por 3, então vai deixar de ser 2, né? E vai passar a ser 6. Então, pronto, encontrei o meu polinômio do terceiro grau, que nós podemos escrever logo, tirando o MC aqui, que é 6. Vou fazer uma retinha aqui, reta de verdade. Não está tão, mas tudo bem. Aqui vai ficar 2 vezes 2n ao cubo, mais 3n ao quadrado, mais 3n mais 1, menos 3n ao quadrado, menos 3n, menos 2n e menos 2. Pronto, então isso aqui vai dar 2n ao cubo, mais 6n ao quadrado, mais 6n, mais 2, menos 3n ao quadrado, menos 3n, menos 2n, menos 2. Esse menos 2 com 2 aqui, 0. Tudo isso aqui está dividindo por 6. Então, vai me restar 2n ao cubo, mais o n ao quadrado. Tem 6n aqui, menos 3n ao quadrado, então fica mais 3n ao quadrado. Aí nós temos 6n, menos 3n, menos 2n, ou seja, 6n menos 5n. Então, fica mais n dividido por 6. Isso, posso colocar o n em evidência. Aí fica 2n ao quadrado, mais 3n mais 1, que nada mais é a nossa fórmula clássica que nós já vimos, no caso, em indução, que é n, que multiplica n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Olha só que bacana. Isso é interessante porque nós podemos criar uma forma geral para se calcular isso. Ou seja, de forma geral, tem um teorema. Vou limpar isso aqui. De forma geral, deixa eu apagar isso, voltar aqui. De forma geral, temos, isso vai ser um teorema, que diz o seguinte, a soma 1 elevado a p, mais 2 elevado a p, mais 3 elevado a p, mais etc., mais n elevado a p, que é esse meu somatório, k elevado a p com k variando de 1 a n, é um polinômio de grau p mais 1 em n. Certo? Olha só que bacana. E aí, um corolário disso, ou seja, um caso particular desse teorema, é que se f é um polinômio de grau p, então o somatório com k variando de 1 a n do f de k é, obviamente, um polinômio
de grau P mais 1. De grau P mais 1 em N. E aí nós temos uma forma de se calcular até, né? Essas somas. Fica mais fácil agora calcular essas somas. Só usar o exemplo que foi dado aqui acima. Perfeito? Então, com isso aqui, a gente encerra. Vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. Vou parar aqui a apresentação e vou encerrar a gravação. Até mais.